Muito obrigado. Então vamos iniciar agora a aula bioética, que consta do módulo 4. Bioética está entre parênteses aí, né? Tudo é um. Bom, vamos, dentro do prazo que nos foi dado, de 30 minutos, procurar ser o mais objetivo possível, né? Porque esse é um assunto extremamente complexo e tem muitas facetas. E lógico que a gente não tem pretensão nenhuma de esgotar todo o assunto nessa aula de 30 minutos, né? Então o que nós vamos fazer aqui é um corte o mais responsável possível, né, para transmitir alguma coisa em relação à bioética, principalmente a posição trazida pelo nosso Supremo Presidente, professor Masaru Taniguchi, em relação a essa questão da bioética, né? Então, vamos simplificar e usar a etimologia de uma maneira mais simples possível no termo bioética. Bioética, ou seja, a ética da vida. Bio é vida, né? Então é ética da vida. Então vamos entender o que o professor Masanobu Taniguchi, o atual Supremo Presidente da CITUNE, entende sobre o assunto e que está escrito no Caminho da Paz pela Fé. Caminho de Paz pela Fé, que é o livro de autoria do professor Masanobu Taniguchi. Em seu prefácio ele diz o seguinte, bem aplicado, porque normalmente as questões da bioética se fazem presentes quando nós estamos falando da ciência biomédica, né? Ou seja, a ciência que cuida da vida e a ciência que cuida da saúde, né? Então diz aqui no seu prefácio, a questão da ciência da vida está profundamente relacionada com a nossa vida individual, como cura de doenças, gravidez e parto, nascimento e morte e as questões do meio ambiente do globo terrestre são o resultado geral do nosso estilo de vida cotidiano. O destino de ambos os problemas será definido pela soma das decisões tomadas por cada um de nós. Então, nós temos uma responsabilidade, porque no nosso dia nós vamos tomando decisões que irão de alguma forma afetar não só a nós próprios, como também as gerações posteriores. Então ele diz, entretanto, a consequência dessas decisões recairá não em nós mesmos, mas sobre a geração que virá logo após a nossa ou as gerações posteriores. Aí isso se chama ética entre gerações. Segundo o pensamento individualista, que é o que tem norteado a nossa civilização já faz alguns séculos e que está em mudança, claramente, a responsabilidade das decisões tomadas por um indivíduo deve ser arcada por ele mesmo. Mas as sérias influências dessas questões surgirão nas próximas gerações. Para evitar que isso aconteça, a humanidade deverá adotar novos conceitos de valores que transcendam um individualismo materialista que considera os indivíduos isolados entre si. Ou seja, eu sou eu e você é você, não temos nenhuma relação, né? Por aí você vê que já a ética da CITUNE fala exatamente o contrário, né? Todos nós somos originários de uma única só vida, né? Não só os seres humanos, mas todas as formas de vida vieram de uma única fonte. Atualmente denominam isso de ética entre gerações e ética ambiental, mas a base disso nada mais é que a fé religiosa e a visão do mundo. Ou seja, se nós não agirmos corretamente na nossa vida cotidiana, norteados pela fé religiosa, não conseguiremos aplicar verdadeiramente a ciência da vida no século XXI, nem conservar da melhor forma o meio ambiente do globo terrestre, né? Então, a bioética, como eu disse, tem muito a ver com as ciências da vida, né? Tanto da biologia quanto da medicina, né? A biomedicina, vamos dizer assim. E para a coisa ficar mais clara, porque o tempo exige uma certa redução nesse assunto, né? Nós vamos então nos referir há um caso que o professor Masanobu Taniguchi, nesse mesmo livro, Caminho de Paz pela Fé, traz na página 202. Então, na página 202, ele relata o seguinte. Em março de 2001, recebi um e-mail dos Estados Unidos, no qual uma senhora que teve filho, recebendo o óvulo de outra pessoa, consultava-me sobre suas agruras. Ela contraiu matrimônio com seu marido norte-americano quando frequentava uma faculdade no Japão e foi morar com ele nos Estados Unidos, ingressando noutra faculdade de lá. Ela estudou também numa conceituada faculdade particular, formou-se com excelente aproveitamento e lançou-se no mundo dos negócios. E ela se dedicou com fervor ao trabalho nos Estados Unidos. E ao passar dos 30 anos, começou a desejar ter um filho, mas recebeu o cruel diagnóstico de que era estéril.
Desde então, efetuou o tratamento durante 10 anos, mas havia problema nos seus óvulos. E mesmo com a inseminação artificial, o ovo fecundado não se fixava na mucosa uterina. Então, como derradeiro recurso, recebeu um óvulo alheio, um óvulo de outra mulher, fecundado artificialmente com o espermatozoide de seu marido, assim conseguindo finalmente ter um filho após completar 40 anos. Hoje leva uma vida feliz criando seu filho, mas ela diz que no fundo do coração sente um complexo de inferioridade como mulher e mãe. Para gerar um filho, tive que aceitar até a doação de um óvulo. É assim que ela se coloca, né? Então ela tem uma angústia, né, gerada pelo sentimento de incapacidade. Agora, a gente precisa estar usando esse exemplo como uma forma de entender como as nossas ações, de repente, impactam a vida de outras pessoas aí, né? Então ela tinha um desejo profundo, um desejo quase que incontrolável de ser mãe, e a natureza, vamos dizer assim, né, através do diagnóstico da medicina, foi dado que pela natureza ela não teria condições. Então ela foi buscar primeiro uma solução artificial, que é a reprodução assistida, né, uma das formas de reprodução assistida, que é pegar óvulos dela mesma, né, e inseminar com o espermatozoide do marido. Aí já se levanta uma questão, né, porque pelo menos no Brasil, o que você faz, né? Você vai pegar uma coleção de óvulos, uma meia dúzia, por exemplo, e inseminar artificialmente com o espermatozoide do marido. Aí Deus médico vai examinar esses óvulos todos, né? E Deus médico diz que daqueles 6 que foram inseminados, aquele é o que tem mais chance, ou 2, ou 1 ou 2, né? Tem mais chance de vingarem ou de prosperarem no útero materno, e escolhe aquele 1 ou 2 e implanta no útero da mulher, porque dali para frente a natureza siga o seu rumo. E quantos óvulos que ficaram lá, né? Pela visão materialista, são óvulos. Agora, nós que temos uma visão um pouco mais ampliada em relação ao assunto, nós sabemos que quando ocorre lá o encontro do óvulo com o espermatozoide, há a concepção da vida, né? Existe toda uma problemática envolvendo essa questão, né? O que fazer então desses óvulos que sobraram? Outro problema. Será que já está instalado lá o espírito? Aquele que do mundo espiritual tinha a perspectiva de vir a nascer aqui na face da terra e cumprir também sua missão divina? Será que esses 4 ou 5 óvulos que restaram já estão lá com o espírito de alguma forma presente? A gente não sabe, né? Mas pode ser que esteja, pode ser que não. E se estiver, né? Esses 4, 5 óvulos que restaram ficam congelados, né? E aí começam-se as discussões de utilizá-los ou não para experimentos científicos, né? Experimentos científicos que procuram pesquisar melhor a função da célula-tronco, né? Ou seja, esses óvulos teriam a capacidade, naquele momento, de originar qualquer órgão do ser humano, um pulmão, um coração, um rim, o fígado, e assim sucessivamente. No entanto, quando a ciência se utiliza deles, logicamente vai destruir aquele óvulo enquanto estava, né? E se aquilo, ou aquele óvulo fecundado já representa uma individualidade, ocorreu um assassinato, né? Pode ser que não esteja lá o indivíduo, né? Mas a ciência hoje não consegue captar a presença ou não do indivíduo naquele óvulo recém-fecundado. Também não pode afirmar que não existe de forma nenhuma, né? Agora, com uma mentalidade, é como o professor Massanobu diz, fortemente materialista, vai enxergar aquele óvulo não como vida, como indivíduo, né? Vai enxergar como um material a ser utilizado, por exemplo, em experimento religioso, ou como um material que sobra, né? De tantas coisas que a gente faz, né? Produz nesse mundo, sempre tem o rejeito, né? A poluição. Então, entre aspas, é a poluição que resulta desse processo de reprodução assistida, né? Então veja quantas questões éticas estão levantadas aí, e muita gente vai fazendo no automático, né? Sem se dar conta de que nós estamos mexendo com coisas extremamente importantes e sensíveis, né? Bom, no caso dessa senhora, nem esse método deu resultado. Então qual foi o método que ela usou, né? É de pegar um óvulo de outra mulher, que talvez esse óvulo de outra mulher tivesse a condição de se aderir, né, ao aparelho reprodutor dela,
esse óvulo de outra mulher foi inseminado com o espermatozoide do marido e, enfim, teve sucesso a gravidez, né? Então, esse óvulo foi implantado no corpo dela, no aparelho reprodutor dela, e daí a natureza seguiu o seu destino e nasceu, então, a criança, né? É um filho, na verdade, né? Então, mas aí surge a questão do complexo de inferioridade. Eu não fui mulher o suficiente para ter um óvulo para gerar esse filho. Agora, será que é só essa questão que deve ser analisada? E esse filho que vai nascer, vai ser falado para ele qual foi a origem da sua vida? E a gente sabe que nos Estados Unidos, por exemplo, o comércio de óvulos é franqueado, é permitido, né? Então hoje você pode ter um filho escolhendo. Escolhe o óvulo da Cindy Crawford, o óvulo da Sharon Stone, sei lá, né? Eu estou meio desatualizado nessas atrizes aí, viu? Ou da Sandra Bullock, que é um pouco mais recente, né? E o espermatozoide eu espero que seja de um caucasiano, né? Que tenha frequentado Harvard, tenha obtido doutorado, esteja numa posição de sucesso em qualquer corporação por aí, né? Você pode juntar os dois e implementar, né? Então você foi escolher o filho como se escolhe um item no supermercado, ou um carro, né? Tudo isso, como o professor Massanubo fala, atende à ambição dos pais, né? Mas em algum momento esses pais chegaram a pensar nas consequências que teria para o filho. Quer dizer, a mulher está angustiada pelo problema dela. Mas será que ela chegou a pensar um pouco que seja na condição do filho? Porque quando há esse comércio de óvulos e de espermatozoides também, né? Uma condição sine qua non nesse comércio é de que o doador jamais vai saber de onde veio aquele óvulo, vai saber das características daquela pessoa, né? Ou de onde veio aquele espermatozoide. Essa pessoa vai esconder a origem do filho, e se depois que revelar, o filho começar a querer descobrir quem foi a mãe biológica dele, quem foi a mãe que deu o óvulo para que ele nascesse, ele não vai conseguir, porque por lei a identidade dessa mulher está proibida, está resguardada. E aquele desejo que nasce naquela criança de conhecer a mãe biológica fica então frustrado imediatamente. Será que ela pensou nisso? Ou será que nós pensamos nisso? Então são essas questões que estão envolvendo esses avanços da medicina, da biotecnologia, né? Que tem manipulações genéticas de toda a ordem, e que nós vamos decidindo fazer, muitas vezes sem a devida reflexão, né? Então isso se chama ética entre gerações. Atender a uma ambição minha de ter um filho, até que ponto estou pensando na felicidade ou na plenitude da criança que vai nascer, né? Então, essa pergunta precisa ser feita, né? Hoje a gente sabe que você pode manipular os genes, né, até para escolher o sexo do filho que vai nascer. É ético isso? Aquela alma que, de repente, pensando cá entre nós, né, que já tinha um projeto de vida aqui na face da Terra e que, por uma conta de uma série de coisas, o melhor aprendizado dela seria, por exemplo, nascer como uma mulher. Aí alguém aqui na face da Terra faz uma manipulação genética que aquele que deveria nascer mulher acaba nascendo como homem. Pode atender o desejo dos pais, né? Eu quero um filho homem. Mas alguém pensou no desejo da criança que vai nascer? Isso se aplica inclusive aos abortos, né? Meu corpo, minha regra. Tudo bem, mas você pensou nas suas regras somente? Ou pensou nas regras também que estão afetas àquele ser que vai ser abortado, né? Então são todas questões que precisam ser levantadas, né? Ética entre gerações, né? Manipulação genética, até onde vão os limites dessa manipulação genética? Outro dia estava vendo uma experiência que foi feita numa universidade japonesa, em que eles modificaram os genes de um rato, retirando desse rato, através da manipulação genética, o medo de gato. E aí mostraram um experimento no qual
o gato e o rato conviviam. Lógico que os cientistas foram espertos e alimentaram o gato bastante, né? Antes de ocorrer essa interação. Porque se o gato tivesse com fome, ia comer o rato, né? Mas, tomando essas devidas precauções, nós vimos a cena de dois seres que aparentemente são gato e rato mesmo, né? Que viveriam, né, em conflito. De repente, os dois estão lá convivendo em harmonia, né? Pela manipulação genética de alguns genes do rato. Bom, parece engraçadinho, né? Mas como a humanidade ainda não atingiu o devido estado espiritual de respeito à vida, de respeito às consequências das suas decisões, isso abre uma série de possibilidades, né? Perigosas, inclusive. Você pode criar, através da manipulação genética, por exemplo, um exército de homens que não tem o menor medo de morrer. E utilizá-los. E o verbo é esse mesmo, usá-los, né? Para um determinado fim, que pode ser bastante egoísta até, né? Ou então você pode criar, através da manipulação genética, mulheres que não se importem em ser estupradas, por exemplo. Assim como o rato perdeu o medo do gato, né? Isso sugere a possibilidade de se criar mulheres que não tenham medo de serem estupradas. É isso que nós queremos, né? É isso que é ético. Então, até onde vão os limites desses avanços tecnológicos, né? São questões que nós precisamos estar enfrentando, porque nossas decisões é que vão fazer com que essas decisões tomadas, né, tenham reflexo benéfico ou maléfico para a sociedade, né? E não dá para ficar hoje vivendo a vida olhando simplesmente para o outro lado, né? Isso, não quero saber disso porque não é comigo, né? É sim. É sim. Porque você, como religioso, deve saber que se existe algo que controla a ambição do ser humano, a ambição de ter filho de qualquer jeito, a ambição de ter um exército de qualquer jeito, ou a ambição de ter mulheres utilizáveis de qualquer jeito, chama-se ambição. E quem cuida dessa ambição, quem lida com essa ambição e dá limites para ela, é a religião. Então o religioso deve se envolver realmente nessas questões científicas e tecnológicas que estão presentes agora. E se nós ficarmos alheios a isso, eventualmente, se tiver que haver algum tipo de freio, algum tipo de limite a isso, quem poderá então fazê-lo? Não são as próprias pessoas que estão interessadas nesses experimentos que irão fazê-lo, né? Então, são essas questões candentes que surgem quando nós tratamos dos diversos avanços nessa área das biomédicas, né? Vamos dizer assim. Então, isso é só uma pincelada, viu, gente? O assunto é muito mais complexo, mas estou tentando pincelar aqui para chamar a atenção de como esse assunto é importante para um religioso. Então, nós estamos pegando casos, né, concretos para discutir em cima deles e mostrar que é uma realidade que está presente, né? A questão da reprodução assistida está aí. Bom, um outro evento que acontece muito rotineiramente entre nós, e muito frequentemente, é a questão do transplante de órgãos, né? É isso que nós vamos também dar uma pequena abordagem aqui, para ver quais são as questões éticas, bioéticas que estão envolvidas nessa questão, e que nós não paramos para pensar, mas precisa parar, viu? Precisa parar para pensar, porque isso está acontecendo agora, né? Então, a questão do transplante de órgãos, né, a Lei Federal 9.434, de fevereiro de 97, essa lei atribuiu ao Conselho Federal de Medicina a responsabilidade de definir o que é morte para o ser humano, né? Então, hoje, do ponto de vista legal, existe o evento chamado morte definido legalmente. E coube, então, a lei definiu que essa atribuição deveria ser realizada ou executada pelo Conselho Federal de Medicina, que na sua resolução 1480 de 97, definiu lá o que é morte do ser humano, né? Essa resolução de 1480 de 97 foi modificada posteriormente pela resolução 2173 de 2017 do mesmo órgão.
Então, quem lê essa resolução vai entender qual é as características que conseguem fazer com que o médico determine a morte de determinado sujeito, né? Acho oportuno, nesse momento, nós nos recorrermos do que está no livro Viver Infinitamente, do professor Seiichi Taniguchi, e que ele diz o seguinte, né? No passado as pessoas pensavam que a morte fosse um fenômeno palpável que nos chegava repentinamente, mas hoje se sabe que ela não se manifesta num determinado momento. Cessa a respiração, o coração deixa de bater e as pupilas não mais reagem à luz. Porém, antes disso, em muitos casos, o paciente apresenta estado de morte cerebral. O eletroencefalograma acusa a oscilação zero das ondas cerebrais, ou seja, a linha do gráfico torna-se reta. Então, o nosso Conselho Federal de Medicina adotou justamente essa prática da declaração da morte pela morte cerebral, juntamente com outros procedimentos que a própria resolução CFM traz aqui, né? Mas, na sua declaração de morte, a morte cerebral é um aspecto fundamental, né? Vamos dizer assim. É grande a tendência no mundo inteiro de declarar morte o paciente nessa fase, ou seja, quando se observa a morte cerebral. E o professor o professor Seiichi Taniguchi, melhor dizendo, o professor Seiichi Taniguchi diz, que retirando-lhe os órgãos nesse estágio, torna-se mais fácil transplantá-los em outras pessoas, com maior possibilidade de êxito nessa operação cirúrgica. Isto é, como nesse estágio o cérebro está morto, mas os demais órgãos do corpo não estão, torna-se possível transplantá-los ainda bem, entre aspas, frescos, né? É lógico, quanto mais frescos, entre aspas, maior a possibilidade de sucesso no transplante. É esse detalhe que leva as pessoas a defenderem a adoção da morte cerebral como morte definitiva. Então, hoje é assim que nós somos declarados mortos, viu? Então, querendo ou não, você vai passar por essa experiência também, né? É inevitável. Então, é bom saber, né? Aí o professor Seiichi Taniguchi continua. Então, é correto declarar morta uma pessoa em estado de morte cerebral? Até comprovar esse estado, surgem vários problemas duvidosos. Então, são problemas éticos que surgem na declaração de morte que nós temos atualmente, que, como nós vimos, ela é adotada especificamente com o interesse de preservar os órgãos para um futuro transplante. Para começar, as ondas cerebrais são medidas por eletroencefalógrafo, semelhante ao aparelho de eletrocardiograma. O batimento cardíaco é algo que pode ser percebido por fora com relativa nitidez por meio de vários meios. Mas a medição de ondas cerebrais é feita única e exclusivamente por esse aparelho. É aí que entra em consideração a qualidade e a sensibilidade da máquina. As máquinas hoje utilizadas são aperfeiçoadas a cada dia que passa, mas não existe no momento aquela que seja perfeita e isenta de falhas. Ou seja, a máquina que está hoje declarando a pessoa morta, pela ausência de atividade cerebral, não é uma máquina perfeita. Assim, acredito que no futuro surgirão aparelhos muito mais sensíveis e haverá também evolução no método de medição. O que acontecerá se, utilizando tais aparelhos no futuro, conseguirem medir até minúsculas oscilações das ondas cerebrais impossíveis de serem captadas pelos aparelhos atuais? Então, essa questão ética se coloca, né? Então, a CETUNE não é contra a questão da transplante de órgãos, né? Mas ela é contra o fato de que, para salvar uma vida, se sacrifique outra, né? Ou seja, nós declaramos morto alguém através da medição de um aparelho que não é perfeito, como tudo nesse mundo fenomênico não é perfeito, né? Aí as pessoas vão objetar, mas são feitas duas medições, né? Então, veja só, nessa resolução original de 1480, de 97, resolução do Conselho Federal de Medicina, previa um intervalo, no caso de pessoas acima de 2 anos, né? Um intervalo de medição dessa ausência de sinais vitais, né? Entenda-se morte cerebral, um intervalo de 6 horas. Então, um médico ia lá, fazia a constatação de ausência de atividade cerebral, fazia outras constatações e declarava, por assim dizer, estado de morte, né? 6 horas após, um outro médico fazia as mesmas constatações e, se confirmasse, logicamente, aquela constatação do primeiro médico, aí sim era declarada a morte, e a partir desse momento os órgãos podiam ser retirados daquele sujeito lá, né? daquela pessoa. Mas, como eu disse, essa resolução, que era de 97, foi
sofreu algumas modificações por uma outra resolução, desta vez de 2017, resolução 2173, né? Também do Conselho Federal de Medicina, 2017, que modificou várias coisas nessa resolução inicial, mas eu queria chamar a atenção que modificou principalmente esse intervalo de medição. Se antes eram de 6 horas, agora é 1 hora. Obviamente porque isso torna mais efetivo, torna mais eficiente a retirada daquele órgão para que ele tenha mais possibilidade de sucesso ao ser transplantado no outro. Então são essas questões que surgem, né? Será que aquela pessoa declarada morta está morta mesmo? E na época que isso foi discutido, porque esse transplante de órgãos no Brasil foi regulado exatamente nesse ano de 1997, ali no mundo ainda se discutia muito sobre essa questão de declarar a pessoa morta, única e exclusivamente para a morte cerebral e outras medições que existiam paralelas, acessórias à ausência de atividade cerebral. E nessa época eu tenho aqui um texto, né, que foi retirado do site da Unifesp. Eu vi ontem, eles retiraram esse texto aqui, né, eventualmente porque essa discussão perdeu o peso, né, e hoje em dia ninguém mais questiona essa questão dos transplantes, né. Não questiona, inclusive, as questões éticas que rondam essa operação de transplante. Então, na época, existia uma carta aberta, vinda do professor Yoshio Watanabe, do Japão, que na época era diretor do Toyota Medical Center. E como a Unifesp vinha promovendo naquela época algumas críticas em relação a essa constatação da morte apenas e exclusivamente pelo método que estava sendo utilizado, um professor aqui da Unifesp se insurgiu contra essa resolução e recebeu o apoio desse professor Yoshio Watanabe, que é do Japão, né? E ele diz o seguinte, nessa carta aberta, né? Uma equipe de neurocirurgiões do Departamento de Cuidados de Emergência do Hospital Universidade de Nihon, liderada pelo professor Nariyuki Hayashi, desenvolveu uma nova técnica de hipotermia controlada por computador com manutenção da pressão intracraniana adequada. Eles aplicaram essa nova técnica no tratamento de 20 casos de hematoma subdural agudo, com ferimento cerebral difuso e 12 casos de isquemia cerebral total, devido a paradas cardíacas de 30 a 47 minutos de duração. Todos os pacientes tinham um nível de coma caracterizado como de 4 ou 5 na escala de Glasgow, mostrando dilatação bilateral das pupilas e perda de reflexo ao estímulo luminoso. Mesmo assim, após o tratamento, 14 dentre os 20 pacientes do grupo formado por vítimas de traumatismo craniano e 6 dentre as 12 vítimas de parada cardíaca reassumiram a vida diária normal, tendo a comunicação verbal restabelecida, com exceção de um único paciente. Então, todas essas pessoas, 20 casos no caso de traumatismo cerebral e 12 casos no caso de ataque do coração, parada cardíaca, né? Todos eles podiam ser considerados candidatos a mortos. No entanto, essa equipe fez um novo tipo de tratamento, uma nova técnica de hipotermia, controlada por computador, e fez com que, na sequência desses 20 pacientes de traumatismo craniano, 14 restabelecessem vida normal. 14. Está duro contar os dedos aqui, né? E 6 dentre as 12 vítimas de parada cardíaca voltaram à vida normal. Só um paciente que não conseguiu restabelecer a fala. E esse professor Yoshio Watanabe diz: admite-se que esses pacientes pudessem não ter completamente satisfeito todos os critérios atuais para o diagnóstico da morte cerebral, em parte porque a equipe de cuidados de urgência relutou em recorrer a certos procedimentos diagnósticos, tais como o teste de apneia, com receio de agravar a lesão cerebral. Então, eles eram candidatos a mortos, parada das atividades cerebrais, deveriam se aplicar a eles os exames acessórios, né? Dentre esses exames acessórios, existe o de apneia, né? Ou seja, verificar se o paciente está conseguindo respirar por si próprio com a retirada dos aparelhos que estão ajudando na respiração. Ou seja, se tira a respiração artificial, né, para ver se ele consegue respirar por si próprio. Mas é lógico que vai morrer, né? Se não morreu antes, vai morrer agora, porque retira, né? Mas eles evitaram de fazer esse teste de apneia, mantiveram ligados os aparelhos
né? E nós tivemos esse resultado aqui, né? E o professor Yoshio Watanabe continua, né? Admite-se que esses pacientes pudessem não ter completamente satisfeitos, como eu disse, né? Evitar o teste de apneia com o temor de agravar a lesão cerebral. No entanto, isso ainda implica uma visão clara do ponto de vista de não retorno na direção, ou talvez mesmo dentro do estágio de morte cerebral. Parece que não tem retorno, né? Aquela inatividade, no caso dele teve. No caso de todos esses pacientes que se salvaram, 14 entre 20 e 6 entre 12, né? Esses 14 e esses 6 tiveram retorno da atividade cerebral. Fica evidente que um diagnóstico apressado de morte cerebral, sem tentar novas medidas terapêuticas, poderia muito bem constituir-se em assassinato. Não sou eu que estou falando, é texto dele, viu? Ou pelo menos em caso de imperícia. Todos os proponentes de morte cerebral devem manifestar-se a respeito. Então são essas questões que ficaram varridas para debaixo do tapete, né? E que são questões da bioética, porque a gente tem que atender, muitas vezes, a uma solicitação premente, de curto prazo mesmo, né? Então, muitas vezes, podemos ter sacrificado pessoas para salvar a vida de outras pessoas. Isso não é válido, né? Qualquer um que tenha uma noção de ética vai ser contrário a isso, né? Mas são questões que estão envolvendo toda essa questão de transplantes. E, por incrível que pareça, justamente a nova resolução do Conselho Federal de Medicina veio justamente reduzir o tempo de medição desses candidatos a mortos, né? Que era de 6 horas, agora passou a ser apenas de 1 hora, né? Será que não estamos tão apegados à questão de produzir, de qualquer forma, órgãos sendo transplantados, que estamos esquecendo daquela declaração primeira da Seitonoye, né? Reverenciando a vida, viver em fiel obediência às leis da vida. Muito obrigado pela atenção.